Olá, meu colega professor, olá, minha colega professora. Nesse vídeo eu vou falar sobre dar aula presencial ou online, na sua casa ou na casa do aluno, caso você decida dar aulas presenciais. Como tomar essa decisão, o que fazer de diferente, muda a estratégia de captação de alunos ou não, e principalmente cobrar ou não cobrar diferente, cobrar mais ou cobrar menos, se é do online ou se é do presencial, se é do, enfim. Vamos ver isso? Vamos lá. Então, primeiro de tudo, pessoal, essa é uma decisão que vai partir do princípio dos seus objetivos de vida e não só dos seus objetivos da sua carreira, como o objetivo de quanto você quer ganhar, quantas horas você quer trabalhar, etc. Por quê? Porque muitos preferem na sua vida trabalhar mais em casa e muitos preferem na sua vida trabalhar na rua, sair na rua, pegar um Uber e tem gente que prefere ou não trabalhar na rua, mas receber pessoas na sua casa, né? Receber pessoas no seu local de trabalho. Então, ou alugar um lugar e receber pessoas lá. Ou às vezes o que você ensina também, isso tem que ser filtrado com o seu método. Às vezes o que você ensina, como você gosta de ensinar, é apenas presencial. Certo? É apenas de um jeito presencial. E para você não vai funcionar online. Para você, do seu jeito, do jeito que você ensina, como você gosta, etc. Então, isso é o que primeiro tem que nortear a tua decisão. E sim, dá para ter uma carreira de sucesso, um ótimo faturamento, com estabilidade e segurança financeira, dando aulas presenciais na sua casa, dando aulas presenciais alugando um espaço, dando aulas presenciais na casa do aluno ou dando aulas online. Ou até dando aulas online itinerantes, como eu e a minha esposa. A gente trabalha, né? A gente viaja por aí, mora 1, 2 meses em cada lugar, né? Em cada cidade, em cada estado do Brasil. Vai viajando, morando em Airbnb, dando aula online. Então, todas as possibilidades são válidas e dá para construir uma carreira. Cada uma das possibilidades também vai ter as suas especificidades e você tem que considerar coisas na hora de trabalhar com essas possibilidades. Principalmente se você trabalha de maneira híbrida, se você tem alguns alunos online e tem alguns alunos presenciais. Inclusive, eu queria falar sobre isso. Naturalmente, a maneira mais segura de construir uma carreira é de maneira híbrida. Por quê? Porque a diversificação, ela dá segurança. Vou dar um exemplo. Aconteceu uma coisa lá por 2020, 2021, né? Ou 2019, não, 2020. 2020, 2021, vocês sabem o que é um grande acontecimento mundial que mudou tudo. E quem dava aulas somente presencial naquele momento teve que rapidamente se adaptar para online e se não rapidamente se adaptou, perdeu muitos alunos, perdeu muito faturamento, certo? Então isso já é um primeiro ponto, um primeiro exemplo de como ter alguns alunos presenciais e ter alguns alunos online é mais seguro, porque se por algum motivo, outro exemplo agora do online, né? Então, se eu tenho alguns alunos online, alguns alunos presenciais, e eu decido me mudar por algum motivo, eu vou mudar para outra cidade, eu vou perder só os presenciais. Os online, eles continuam. Né? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo do oposto. Não sei, internet cair por alguns dias ou por alguns meses, ou você, por algum motivo, perdeu o seu computador, o seu celular, não conseguir comprar um novo, não sei. Eu não consigo pensar em algum exemplo de que dar aulas presenciais também torna a coisa mais segura, né? Mas é natural, é aquela coisa, a gente não consegue pensar nos exemplos até que eles aconteçam. Se eu desse um exemplo em 2018 dizendo que uma doença ia assolar o mundo e que as pessoas não iam poder mais se ver presencialmente por um tempo, ninguém ia acreditar, ia ser um exemplo meio esdrúxulo, meio ridículo. Mas aconteceu. Então as coisas não são previsíveis até que elas aconteçam. Então daqui a pouco pode acontecer alguma coisa que você não possa mais dar aulas online. Então o teu presencial ajuda. Eu tenho só o online. Tá bom? Eu tenho só o online. Mas eu sei que é mais seguro ter as coisas de maneira híbrida, ter diversificação.
A diversificação sempre mais segura, tá bom? Vamos lá, partindo desse pressuposto, mas vamos lá. Então, o que muda dar aula online, presencial no caso do aluno, na sua casa, alugando um lugar, né? Muda principalmente, como eu falei, essas questões de estilo de vida, né? Se eu vou trabalhar mais em casa, mais na rua. No online, por exemplo, eu estou aqui, vocês só estão vendo uma parede aqui de um Airbnb, né? Esses quadros não são meus, são do Airbnb, então, enfim, estão vendo uma parede com alguns quadros. Todo o resto pode estar super bagunçado, super feio, super... Não importa, eu só preciso organizar aqui um fundinho, tá? Então é mais fácil. Se eu vou receber alguém na minha casa, eu preciso organizar um ambiente, né? Eu preciso organizar uma sala de estar ali, onde vai ter um lugar confortável. Eu preciso organizar com as outras pessoas que moram na minha casa, minha esposa, meu marido, meus filhos, ou enfim, quem eu tiver que mora, se tem alguém que mora na minha casa, né? Para a logística disso. Então é mais fácil nessa logística entre receber as pessoas em casa e dar aulas online. Outra coisa também é a facilidade de conectar um aluno com outro. Quando eu dava aulas em casa, eu dei muitos anos aulas a domicílio de violão, eu ia até a casa dos alunos e na minha casa. Quando eu conectava um aluno com outro na minha casa, eu conseguia conectar em 5, 10 minutos. Então eu marcava com um aluno das 2 às 2h55 e falava com ele que a aula acaba em 55 minutos. E daí eu conseguia levar o aluno até a portaria e já esperar na portaria o próximo aluno que viria dali a 5 minutos. Não dá tempo disso e eu não atraso com ninguém. Agora no online eu posso conectar um exatamente depois do outro, porque é só desligar uma chamada e ligar outra. Então é extremamente rápido. Extremamente rápido. Já para ir até a casa do aluno, demora ali 15, 20 minutos, 30 minutos, dependendo de onde você mora, dependendo do trânsito, dependendo de onde os alunos moram, demora mais tempo ainda. Então, esse é outro fator que tem que ser considerado. Então, logística, estilo de vida é o primeiro ponto que eu falei. Logística é o segundo ponto. Terceiro ponto, custos. O online, ele tem custos que você já teria. Você já teria um computador, já teria um celular, né? A princípio, né? Você também já teria uma internet na sua casa. Então, você só vai aproveitar o que você já teria. Lucas, mas eu não teria um computador, ou eu dou aula usando uma lousa virtual, eu não teria isso. Então, tem esses custos também que você tem que considerar. Mas Lucas, essas coisas se compram uma vez e nunca mais se compra. Na verdade, não. Na verdade, tudo estraga. Tudo tem um tempo de validade. Então, você tem que considerar esse tempo, tem que considerar o custo, tem que considerar logo transformar esse custo em mensal. Você tem um computador que custa R$5.000, você tem que comprar um novo computador a cada 5 anos, você vai gastar R$1.000 por ano. Entende? Que seria em torno de R$100 por mês. Então, é um custo de dar aula online. Se você não teria esse computador se você desse aula presencial, então é um custo de dar aula online que é R$100 por mês. Beleza? É só para dar um exemplo. Mas o online é o que dá menos custo. Para dar aula presencial na sua casa, para receber o aluno, já é um pouquinho mais de custo. Daqui a pouco você quer investir numa cadeira confortável, numa mesa, num material físico, um quadro, um ambiente na sua casa. Enfim, é um custo nem que seja energético, né, de esforço. Mas também ele é bem baixo. O maior custo entra quando você vai até a casa do aluno, que é o transporte. Daí você vai, ou de Uber, né? Você vai considerar o custo do Uber, ou você vai de carro, você vai considerar a depreciação do seu carro e a gasolina. Então, ao ir de Uber, você considera o Uber. Ao ir de carro, você considera a depreciação do seu carro e a gasolina. Lucas, mas eu vou de ônibus, de trem, etc. Que eu acho que você consegue, na maioria das vezes, ir de Uber, e eu já vou te explicar por quê. Mesmo que o trem seja mais barato, o ônibus seja mais barato. Porque você consegue colocar o preço do Uber no valor da aula, assim ganhar mais velocidade, porque no geral o transporte público você tem que esperar até o transporte público chegar, entrar dentro nele, ele demora mais, enfim. E daí você economiza em tempo, pegando um transporte particular, ou com o seu carro ou com o Uber, investe mais dinheiro, economiza em tempo e consegue dar mais aulas, tá? Então, esse seria o ideal. O ideal não seria você pegar transporte público, tá bom? Só frisando. Mas também, se você pegar transporte público, a lógica é a mesma.
Então tem essa questão dos valores, né, do preço. Então são 3 grandes diferenças. Primeiro, estilo de vida, estilo de trabalho. Segundo, logística. E terceiro, custos. Esses custos você vai principalmente, olha, repara aí, se esforça aqui, presta atenção. Principalmente se eles são proporcionais à quantidade de alunos, você vai colocar no preço. Então, você não tem como colocar o preço do seu computador na aula online. Você vai cobrar o máximo que você conseguir na aula online e fechou, porque o preço do seu computador ele não é proporcional ao número de alunos. Então, se você tem 20 alunos, ou se tem 10 ou 5, você vai ter que trocar o computador a cada 5 anos, com um preço X, então não vai alterar. Agora, se o teu gasto é proporcional ao aluno, você coloca no preço. No caso, pegar Uber é proporcional ao aluno. Você vai pegar mais Uber se você tem mais alunos. Você vai passar mais tempo no trânsito se você tem mais alunos. Você vai gastar mais gasolina se você tem mais alunos. O seu carro vai depreciar mais se você tem mais alunos, porque você vai andar mais quilômetros com ele. Então, você vai colocar esse preço na mensalidade do aluno. E vai lá na hora de passar para o aluno esse preço, você vai colocar ele junto e separado, digamos assim, né? Você vai colocar ele no valor final, mas você vai mostrar que parte desse preço é só pelo transporte, gasolina, etc., ou aquilo que você colocar. Deixar claro isso para o aluno, né? Principalmente se você trabalha com híbrido, né? Porque daí, se você trabalha com híbrido, o aluno pode decidir vir até a sua casa, daí o preço vai ser menorzinho. Ou ele pode decidir fazer online, que daí o preço vai ser menorzinho. Né? Por quê? Porque vai descontar, não porque a sua aula custa menos online, tá? Repara, a sua aula não vai custar menos quando ela for online, a sua aula vai ser o mesmo preço. Só que já que você vai gastar menos quando ela for online, então você vai cobrar menos aquele valor de diferença. Outra coisa a se considerar para aulas presenciais, principalmente na casa do aluno, é o tempo de deslocamento. Então, o tempo que você ficar dentro do Uber também tem que ser considerado. Então, vamos para os cálculos. Se eu dou aula online e cobro, para facilitar nosso cálculo, R$400 por mês para dar 1 hora de aula por semana, eu vou estar cobrando R$400 por mês, tá? O aluno vai entender R$400 por mês. Só que eu vou saber que, em média, cada aula eu ganho R$100. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque não é interessante que você fique pensando a sua aula como hora-aula, o preço da minha hora-aula. Não, tem que pensar o preço por mês. Tá? Então, R$400 por mês eu cobro, mas na minha cabeça, não vou falar para o aluno, mas na minha cabeça eu sei que é mais ou menos R$100 por aula. E uma aula dura 1 hora, então eu sei que o custo da minha hora é mais ou menos R$100. Se eu demoro meia hora para ir até a casa do aluno, eu vou cobrar 150 por aula, logo 600 por mês. O que o aluno vai ouvir? 600. Então você vai falar assim, ele vai perguntar, quanto custa a sua aula? Você vai fazer ancoragem, que é uma técnica de venda, eu ensino isso em outras aulas, tá? Não vou falar aqui, porque senão o vídeo já está muito grande. Mas você vai falar 600. 600. E daí você vai falar, dos quais 400 é o preço da minha aula e 200 o adicional de deslocamento. Se o aluno mora muito longe, demora 1 hora, né? Meia hora para ir, meia hora para voltar. Então, você vai cobrar 200 por aula, o que dá 800 por mês. Que preço o aluno vai ouvir? Ele vai ouvir 800. 400 da aula e 400 do adicional de deslocamento. Porque daí ele vai tomar a decisão. Daí tu vai falar, olha, eu cobro só 400 se você vier até minha casa. É claro que você vai dar para ele opções de horários que você já está em casa dando aula, porque não adianta nada, né? Se você vai dar uma opção de horário que você vai estar na rua, você vai ter que se deslocar até a sua casa. Então você vai tentar juntar, né? Se você dá aula híbrida entre na casa do aluno, sua casa e online, você vai tentar juntar os online tudo no mesmo turno, no mesmo dia. Então, segunda à tarde ou segundas-feiras, de manhã, da tarde e da noite, eu dou aula online. Terças-feiras, de manhã, da tarde e da noite, eu dou aula presencial na minha casa. Quartas-feiras, de manhã, da tarde e da noite, eu dou aula presencial na casa do aluno. Então, quarta-feira eu fico o dia inteiro fora, quinta-feira eu fico o dia inteiro em casa e desculpa, eu falei errado. Quarta-feira eu fico o dia inteiro fora, terça-feira eu fico o dia inteiro em casa, segunda-feira eu fico o dia inteiro na frente do computador. Né? Por quê? Porque daí isso otimiza também, porque se você tem uma aula online agora, depois vai até a casa do aluno, depois volta para sua casa, dá uma aula presencial na sua casa,
Isso vai perder completamente, lembra da logística que eu falei? Vai perder completamente a logística, tá bom? E daí você vai fazer essa separação de preço e vai poder decidir, se você quiser você pode dar aula presencial, vir na minha casa, ou pode ter aula online. Mas sempre destacando que a aula online não é mais barata, ela só não tem o custo adicional. A aula online ela custa 400 por mês, a aula presencial na sua casa é 400 e a aula presencial na casa do aluno 800. Por quê? Porque é o adicional de deslocamento. Aliás, a aula presencial na casa do aluno é 400 mais o adicional de deslocamento. Entenderam a lógica? Então, assim que você toma a decisão, é considerando todos esses fatores que você toma a decisão. Se você vai dar aula presencial na casa do aluno, presencial na sua casa ou apenas online. Eu sou fã do online, trabalhei muitos anos mesmo da minha vida dando aula presencial na minha casa e na casa do aluno. Sei o que é, você tem que manter a sua sala de estar sempre organizadinha, sempre limpinha, com uma cadeira confortável, etc. E ficar recebendo alunos toda semana lá na sua casa. Tem uma energia gasta, tem um desgaste, enfim, ali é trabalhoso. Sei também o que é o dia inteiro ficar fora de casa, pegando Uber, vai para lá, vai para cá e almoçar fora de casa, em shopping, almoçar em restaurante, que também é um desconforto quando se é professor de violão e tá levando violão o tempo todo com você, o que eu fazia, né? Então é um desconforto ficar almoçando em restaurante, é um desconforto. Às vezes você tem 3 alunos seguidos na casa, vai para casa de um, vai para casa do outro e do outro. E você faz isso toda semana, mas o aluno do meio cancela. Não vale a pena você voltar para casa, daí você tem que ficar num shopping, você tem que ficar numa livraria, você tem que ficar numa praça. É um tempo um pouco perdido, né? Naquela época a internet não era tão boa, o 4G não era tão bom enfim, eu não levava notebook, então o tédio era um pouco grande. Mas enfim, então tem vários fatores a se considerar. Então eu sou um defensor do online, eu acho que todo mundo deveria dar aula online, tá bom? Mesmo quem dá aula presencial também dá aula online. Eu acho que só dar aula online, tudo bem, só dar aula presencial no século XXI, hoje em dia, não dá mais. Então, se você dá aula presencial na casa do aluno, tenta ter alguns alunos online também por segurança. Tenta dar algumas aulas para esses alunos que você dá aula presencial, tenta dar algumas aulas online, então combina com ele de uma vez por mês a aula ser online, uma vez a cada 2 meses a aula ser online, para acostumar esse aluno no online, caso um dia precise migrar para online porque você se mudou de casa ou porque aconteceu alguma coisa, né? Então, tenta sempre ter o online também, quer também ter o presencial, bom, melhor ainda, mas considera o tempo do teu tempo de deslocamento no cálculo, considera o custo de deslocamento no cálculo, quer ter o presencial na sua casa, beleza, quer ter o presencial em um lugar alugado, beleza, mas é claro, você vai ter que também pagar o aluguel, isso vai ter que entrar no seu fluxo de caixa, né? Você não vai colocar o valor do aluguel na mensalidade do aluno, necessariamente, por quê? Porque não é proporcional ao aluno, então você não vai estar pagando mais aluguel para ter mais alunos, você vai pagar um aluguel fixo por mês. Então você vai cobrar o máximo que você conseguir naquele aluno, presencial ou online, e o preço igual, presencial ou online, e daí você vai otimizar o seu faturamento ao máximo, né, cobrando ao máximo que você consegue com a sua capacidade de captação, e vai no teu fluxo de caixa final, no acompanhamento financeiro final, pagar esse aluguel. Se você aluga um espaço que é alugado por aluno, por hora, então você aluga com espaço aquela 1 hora e você vai lá naquela 1 hora e dá aquela 1 hora de aula, daí sim você coloca no preço do aluno aquele espaço alugado, certo? Então acho que você já tem essa consciência, já conseguiram entender todos os fatores, as diferenças de dar aula online, presencial, na casa do aluno, na sua casa. Online, como eu falo, todo mundo tem que dar aula, presencial é opcional, mas se você quiser, considere todos esses fatores. Lembrando de se inscrever, eu esqueci de falar no meio do vídeo, mas enfim, lembra de se inscrever nesse canal do YouTube, curtir esse vídeo, comentar esse vídeo se te ajudou. E eu tenho uma comunidade de professores autônomos, de professores particulares, muitos deles são extremamente bem-sucedidos e ganham muito bem dando aulas presenciais na casa do aluno. Muitos deles são extremamente bem-sucedidos e ganham muito bem dando aulas presenciais em um espaço alugado,
ou na sua casa. Muitos deles, a maioria, dão aula somente online, mas todos têm algum aluninho online, porque eu recomendo muito isso, tá bom? Então, se você quer conhecer a comunidade de professores aqui do Projeto Professor de Sucesso, me manda um WhatsApp para o número 519-9766-8639 ou lê a descrição aqui desse vídeo e clica no link. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.